Se você conectar a essas três coisas, eu acabei falando duas iguais: lugar certo, que é a geografia certa no caso, o tempo certo e pessoas certas, Deus vai virar uma chave na tua história. Porque a nossa vida, ela é determinada com quem a gente anda, quem a gente escuta, quem a gente ouve. A gente precisa entender que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então quem você ouve alimenta a fé que você tem. Quem você anda gera o que você está se tornando. E a geografia, e a geografia que você está denuncia o que você está buscando. Alguém está entendendo? Então geografias que você frequenta denunciam o que você busca. As pessoas que você anda denunciam quem você está se tornando. E o que você ouve denuncia o que você está acreditando. Então defina a geografia, defina as pessoas e defina com quem você anda. Então nessa hora, diga comigo: lugar certo, diga tempo certo, pessoas certas. Por que eu sei que tem pessoas certas aqui nessa manhã? Porque levantar às 5 horas da manhã são pessoas que estão determinadas a viver algo diferente. Alguém está entendendo isso aqui? Eu não acredito que ninguém veio aqui porque não tem nada para fazer 5 horas da manhã. Então se alguém está aqui 5 horas da manhã, irmão, são pessoas determinadas a viver algo diferente. Então você está no lugar certo, no tempo certo, com pessoas certas. Amém? Então eu quero que você ore por essa pessoa que está do seu lado nessa hora. Nós vamos orar e logo após eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Pai, eu oro nessa hora, nós entronizamos o teu nome nesse lugar. Pai, que o teu nome seja glorificado, exaltado. A minha oração nessa manhã é que o Senhor derrame sobre nós tudo que os céus têm, Pai, sobre a nossa vida. Peça ao Senhor em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã o Senhor vire uma chave na nossa vida. Que nessa manhã o Senhor derrame tudo, Pai, tudo. Nessa manhã nós queremos viver o propósito do Senhor. Nessa manhã nós queremos que o Senhor derrame em nós, para que nós venhamos transbordar. Espírito Santo, cada pessoa que acordou pela manhã, Pai, não existe alguém que dê algo maior do que o Senhor. Então se alguém fez um sacrifício de acordar por essa manhã, a minha oração é que o Senhor retribua de uma forma extraordinária sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Que o Senhor derrame uma porção nova, a resposta que cada um precisa. Eles estão num ambiente profético. E ó Pai, no ambiente profético, tudo que está travado é destravado. No ambiente profético, tudo que está parado, Pai, em nome de Jesus, o Senhor coloca para movimentar. Eu oro nessa hora, em nome de Jesus, para que haja um romper dos céus sobre a nossa vida aqui nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar nessa hora. Eu quero compartilhar uma palavra no seu coração. Abra sua Bíblia comigo, pode ser no seu celular ou me acompanhe aqui na tela. 1 Reis 19, verso 15. Glória a Deus. 1 Reis 19, verso 15. Amém? 1 Reis 19, verso 15, 16 e o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Ezael, rei da Síria. Também unge a Jeú. Diga comigo, Azael. Verso 16, diga Jeú, filho de Nissi. Verso 16, e ungirás a rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Bel-Meolar, e ungirás ele em profeta no seu lugar. Você pode repetir isso comigo? É só para guardar na sua cabeça. Diga assim: ungirás ele como profeta. Diga no seu lugar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: sempre tem alguém na fila. Aleluia. Verso 19. E partiu, pois, Elias dali,
E achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de boi adiante dele, e ele estava com a sua décima. E Elias passou por ele e lançou sobre ele a sua capa. Quem está comigo, diga glória a Deus. 2 Reis capítulo 2, verso 10. 2 Reis 2:10. Acompanhe esse texto. E disse Elias a Eliseu: coisa difícil pediste, se me vires quando eu for tomado, subindo aos céus, assim fará. Porém, se não vistes, não se fará. E sucedeu que ele andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. Verso 12. Ao que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais eu o vi. E pegando Eliseu as suas vestes, rasgou ela em 2 partes. Verso 13. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se para a margem do Jordão, ele parou. Pai, eu oro nessa hora e que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós tudo que os céus têm. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Pessoas estão aqui e precisam de uma resposta do Senhor, e a minha oração é que o Senhor nos destrave nessa manhã, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Primeiro, eu estou muito feliz que você está aqui. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã, e essa é a causa de nós não sermos consumidos. O fato de você estar aqui é a bondade de Deus que já renovou sobre a tua vida. Então você já tem motivo de glorificar a Deus, amém? Deus olhou nessa manhã, poderia ter te matado, mas você está aqui respirando. Deus está dizendo: estou te dando mais um dia para você viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Diga comigo assim: como começa, define como termina. Quem está entendendo? Se você está começando o seu dia com o Senhor, prepara, você vai terminar ele com o Senhor. Aleluia. Você está abrindo um caminho para que Deus entre, e Ele é o alfa e Ele é o ômega. Não tem como Ele ser o ômega se primeiro Ele não for o alfa. Quem está entendendo? Não adianta eu querer que Deus termine algo comigo que eu não comecei com Ele. Não adianta eu tomar minhas decisões e querer que Deus finalize comigo, Tati, sem que eu não comecei com Ele. Mas uma certeza eu te dou: se você começou com Ele, Ele vai terminar com você. Alguém está entendendo isso? Ele está dizendo: eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então não tem como começar com o alfa pela manhã e não terminar com o ômega no final da noite. Ele vai pegar com você de manhã até cedo, amém? Irmãos, eu pensei ao Senhor, sempre penso: Deus, que palavra ministro, que palavra eu libero, o que o Senhor quer falar conosco? E aí Deus me levou nessa palavra de Elias, alguém que possuía uma capa, e essa capa revela muito sobre o que ele carrega, porque com essa capa ele consegue abrir o Rio Jordão. Com essa capa ele unge Eliseu no lugar dele, ele derrama essa capa sobre Eliseu. Então a capa de Elias fala muito sobre o que ele é, e eu queria falar um pouco sobre essa capa. E, por favor, me ajuda, olha para quem está só, diga assim: guarda a sua capa. Melhor a frase, diga assim: cuida da sua capa. A sua capa é a sua unção, a sua capa é o seu propósito, a sua capa é a sua responsabilidade com Deus, a sua capa é o seu chamado. Quem está entendendo isso aqui? E eu preciso você entender isso. Você precisa cuidar da sua capa. E se eu perguntasse agora: como está o seu propósito com Deus? Será em que nível que estaria? Como está a sua vida com Deus? Já estou confrontando você logo de manhã, né? Como está essa capa? Qual a responsabilidade que você está tendo com essa capa? Eu estou falando de um homem que chama Elias. E Elias é um camarada que ele diz assim: pela minha palavra não vai chover. Olha que loucura isso aqui.
e por 3 anos e meio não chove, porque Elias sentenciou uma palavra. Elias anda com um moço, e esse moço vai ver algumas coisas espetaculares que Elias vai promover. Uma delas é aquela frase muito conhecida: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quem lembra disso? Quando ele vê uma chuva que está vindo, e vem uma grande chuva, Deus vai dizer, Elias vai dizer para Acabe: aparelha o teu carro e corre, porque vem uma abundante chuva. Irmãos, esse cara era extraordinário. A Bíblia diz que levantaram um altar a Baal, e Elias ficou do lado desse altar, e ele zombava desse altar de Baal. Ele dizia, enquanto os profetas de Baal sacrificavam, cortavam as cordas, batiam cordas dele, saía sangue, e clamava: Baal, vem Baal, desce Baal. Elias ficava rindo, e está no texto, e zombava do altar de Baal, e ele dizia: talvez o Deus seus deve estar dormindo, talvez ele deve estar namorando. E Elias zombava, e os profetas ficavam mais irados ainda, até que chegou a hora de Elias provar que Deus é Deus. E a Bíblia diz que Elias restaura o altar, coloca 12 pedras, e ele clama uma oração dizendo: Pai, eu quero que o Senhor mostre para esse povo que o Senhor está comigo. E a Bíblia diz que Deus desce sobre esse altar, consome o altar, consome as pedras do altar. Olha que doideira, quem está comigo? Elias agora, depois de ver Deus se manifestar, a Bíblia diz que ao fio da espada, capítulo 1 do capítulo 19, vai falar sobre isso, versículo 1 do capítulo 19 de 2 Reis, que Elias, de 1 Reis, ou 2 Reis, me ajuda aí, Felipe, 1 Reis 19, fala que depois de Elias fazer isso, olha esse cara, ele pega uma espada, e ele mata 450 profetas. Vocês estão entendendo? Que Jedi que é esse camarada. Ele só não era homem de Deus, mas também era sangue no olho. Depois dos caras ver que Deus desceu sobre o altar, Felipe, depois que ele vê, os caras viu tudo, aí a Bíblia diz que eles começam a gritar: só o Senhor é Deus. Elias falou assim: bacana, mas não me convence. E Elias arranca a espada, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, com totalmente matara todos os profetas à espada. Diga comigo: um homem sozinho, com Deus, ele é maioria. Quem está entendendo? Então não sei se alguém está se levantando contra você, você com Deus é maioria. Elias é esse cara que mata, só que depois que ele mata esses profetas, ele escuta uma voz que está no versículo 2 desse texto, uma voz que vai dizer para ele: amanhã a esse horário você vai estar morto, que os deuses me matem. Jezabel vai mandar uma mensagem para Elias, e vai dizer assim: que os deuses me matem, se amanhã a esse horário, Jesus é bom, você não tiver morto. A Bíblia diz que Elias vai com medo para o deserto. Quem está comigo? Diga comigo assim: o amanhã não pertence a Jezabel. Diga: nem ao diabo, nem ao inimigo. Diga: o meu amanhã pertence a Deus. Quem está entendendo? Elias recebe uma palavra dizendo: amanhã a esse horário, se você não tiver morto, Jonathan, que os deuses façam com que eu morra. E depois você lê sobre isso, porque Jezabel morreu, mas Elias até hoje não morreu, porque Deus tomou ele para si. Quem está entendendo? Passou um dia, Elias não morreu, 2 dias, Elias não morreu, 3 dias, Elias não morreu, e a Bíblia diz que Deus olha para Elias e leva Elias, nós lemos no texto, num redemoinho para ele. Até hoje Elias não morreu, porque a palavra do inimigo não tem mais poder do que a palavra de Deus sobre a tua vida. Esse é Elias, e ele sente tanto medo, é só a introdução, ele sente tanto medo, que a Bíblia diz que ele vai para o deserto, e indo para o deserto, ele quer desistir, ele quer parar tudo, e aí ele começa a falar 3 coisas, diga comigo: quando eu escuto, se eu fosse eu anotava, ou guarda isso na sua cabeça, diga: quando eu escuto uma voz que não é de Deus, diga: eu vou tomar decisões erradas. Quem está entendendo? Tem muita gente tomando decisão errada porque não ouviu a voz de Deus.
Tem muita gente tomando decisões erradas porque ouviu a voz de pessoas. Jezabel vai dizer para Elias: amanhã, a esse horário, você vai morrer. Verso 3 do 19. E aí, verso 3, por favor. E vendo ele, se levantou para escapar com vida. E se foi chegando a Betseba, que é de Judá, e deixou ali o seu servo. A primeira coisa que vai acontecer com você, diga comigo 4 coisas, para quem não escuta a voz de Deus. Entendeu? Primeira coisa que Elias faz, ele deixa no caminho pessoas para trás, pessoas preciosas que andavam com ele. E muitas vezes, quando nós não estamos escutando a voz de Deus, nós perdemos pessoas que não era para perder. Deixamos para trás pessoas que caminharam com a gente uma vida inteira. Quem Elias está deixando para trás é o cara que viu a chuva descer, é o cara que viu o sol descer, é o cara que contemplou Elias matando 450 profetas. Quem está entendendo? É o cara que estava do lado de Elias quando Elias falou: pela minha palavra não vai chover. Olha que níveis de experiências que esse cara viveu. E agora Elias, por causa de uma palavra, está deixando de lado alguém que não era para deixar. Deu para entender? Então, se eu não ouvir a voz de Deus, eu não vou discernir com as pessoas que eu tenho que andar. E às vezes eu vou escolher pessoas erradas e deixar certas para trás. Porque as pessoas certas, elas vão nos confrontar, mas as pessoas erradas vão nos confortar. Quem entendeu? Vou falar de novo para você guardar isso. As pessoas certas vão te confrontar, as pessoas erradas vão te confortar. Cuidado, porque tem muita gente te confortando que não era para estar confortando, era para estar confrontando. Deu para entender? Você está passando por uma situação, alguém diz: não, é assim mesmo, chora não, é assim mesmo, vai passar. Pessoas certas, o que você vai fazer com isso? Quem está entendendo? Bola para frente, anda, vamos resolver esse negócio. Pessoas corretas nos confrontam, e às vezes a gente quer deixar para trás pessoas que nos confrontam, e preferimos abraçar pessoas que nos confortam. Então cuidado com quem você anda. Aí Elias, meu Deus, eu estou pregando outra coisa que eu não anotei nada, você acredita? É para alguém aqui nessa manhã, mas eu vou conseguir falar o que eu quero. Elias, diga comigo, deixa pessoas preciosas. Entendeu? Segunda coisa, Elias se sente só. Terceira coisa, Elias começa a se comparar. Ele diz: eu não sou melhor do que meus pais. Quarta coisa, Elias diz assim: eu quero morrer. Quem entendeu? Quando eu não escuto a voz de Deus, eu vou cair nessa cilada dessas 4 coisas. Eu vou perder pessoas que não era para me perder. Eu vou me sentir só. Eu vou cair no âmbito da comparação, dizendo: fulano está bem, eu estou ruim. Por que dá certo para todo mundo, menos para mim? Quarta coisa, ele pede a morte. Quem está entendendo? Esse é Elias. Diga comigo assim: ele tinha uma capa. Sabe o que ele está dizendo, Jonathan? Eu não quero mais essa capa. Eu não quero mais essa capa. Eu não quero mais ser profeta. Eu não quero mais ter a vida que eu tenho. Já deu, para mim basta. Eu não quero mais. Vocês entenderam o nível desse homem e o nível do recurso que ele está recusando? Quem entendeu? Olha para quem está só assim: guarda a sua capa. Por favor, diga com autoridade, diga: guarda a sua capa. Diga: tem alguém de olho nela. Quem está entendendo? A gente precisa entender que a capa que Deus nos deu, que a autoridade que Deus te deu, a vida que Deus te deu, tem alguém querendo ter ela. Quem está entendendo? Ah, pastor, mas não está bom, o senhor não sabe como é que está a minha vida. Tem alguém que queria estar no seu lugar. E o texto começa dizendo assim, agora eu começo a pregar. O Senhor disse: e vai e volta pelo caminho que você veio. Porque se você vai para um caminho sem ouvir a voz de Deus, quando você ouvir a voz de Deus, você vai falar assim: você vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Quem está entendendo? Então tem pessoas aqui que trilharam para um caminho errado. Eu sinto informar que para consertar você vai ter que voltar pelo mesmo caminho que você errou. Se você feriu alguém, você vai ter que ir lá pedir perdão. Se você deixou de conversar com alguém, você vai ter que ir lá pedir desculpa. Alguém está entendendo?
Elias, ele falha, ele pede a morte, ele está sozinho, ele abandona quem não precisa, ele começa a se comparar. Quando Deus fala com ele assim: volta pelo mesmo caminho. Aí agora, só que agora ele já tem uma ordem: vai e volta pelo caminho do deserto de Damasco. Chegando lá, unge, 1 Reis 19:15, unge a Azael sobre rei da Síria, e também unge a Jeú, filho de Nissi, ungirás também a Israel, e também Eliseu no seu lugar. Me ajuda a falar isso? Diga assim: eu preciso cuidar da minha capa. Elias não queria a capa. Só que um dia, quando ele está perto de ir embora, ele diz assim: me faz um pedido, Eliseu. Eliseu diz assim: eu quero o que você tem, porção dobrada. Alguém está comigo? Sabe o que Eliseu está dizendo? O que você está rejeitando, eu quero dobrado. Alguém está entendendo? Ei, o chamado que você não quer obedecer, tem gente querendo dobrar do que você carrega. Alguém está entendendo? O que Deus te deu, tem alguém querendo dobrado, com mais força e com mais vigor para usar. Então eu lamento te informar que se você não usar e não ser usado por Deus como Deus quer que você seja, tem alguém para Deus colocar na fila. Se você não acordar e despertar para entender que Deus tem um propósito na tua vida nesses dias, para tocar em vida de pessoas, Deus levanta outra pessoa para tocar. O reino de Deus não está preso a nós. Quem está entendendo? O reino de Deus não vai parar porque o pastor Léo vai parar. Se eu parar hoje, amanhã tem outro aqui pregando, e o Famintos continua. Está entendendo? Porque a obra de Deus não está presa em mim. Eu não sou o centro de Deus. É Deus que é o meu centro. Então eu não entronizo as coisas em mim. Deus está dizendo: ei, a capa que você não quer, tem gente te ouvindo e queria a porção dobrada do que você tem, e eu estou disposto a dar. Alguém está entendendo, gente? Meu Deus, isso é muito forte. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não quer, tem gente te ouvindo que quer, e o dobro, e eu estou disposto a dar. Aí vai lá e levanta Eliseu no céu. Irmão, isso aqui é doideira.com. Porque parece que Deus não está dando muita moral para Elias, sim ou não? Ué. Elias diz assim: eu vou parar, estou sozinho, não sou melhor que meu pai, quero morrer. Então tá bom, levanta e unge Eliseu no seu lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou parar por causa sua. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Diga comigo: eu preciso cuidar da minha capa. Sabe, e eu coloquei aqui que capa fala de propósito, fala de unção, fala de responsabilidade. Sempre tem alguém na fila. Pega isso aqui. Atrás de Moisés tem Josué. Atrás de Saul tem Davi. Alguém está entendendo? Atrás de Judas que traiu, levantaram outro discípulo chamado Matias. Atrás de Elias tem Eliseu. Lamento lhe informar que se você não fizer o que Deus quer que você faça e o que Deus te chamou para fazer, atrás de você já tem alguém pronto para fazer. O que me assusta, Rafa, é o que Deus fala. Isso é para alguém aqui nessa noite. Elias levanta e unge Eliseu no seu lugar como profeta. Quem está comigo? Diga comigo assim: Eliseu era comum. Diga normal. Diga, mas o nome dele estava na boca de Deus. Alguém está comigo? Você pode estar sentado aqui na quarta-feira normal, e Deus está mencionando seu nome em algum lugar desse. Jesus. Você pode estar sentado aqui me ouvindo, mas teu nome está sendo mencionado pela boca de Deus. Deus está lembrando de você para alguém, para algum lugar. Alguém está entendendo isso aqui? A Bíblia é decorrente disso. Davi está cuidando de ovelha, Rodrigo. Davi está cuidando de ovelha. E aí o rei está dizendo assim: eu preciso de alguém que venha aqui resolver meu problema. O centurião estava lá e diz assim: eu conheço um menino que se ele tocar, ele vai resolver o seu problema. Davi está cuidando de ovelha, fazendo o que sempre fez, mas o nome dele já estava no palácio.
Eu quero profetizar nessa manhã, que enquanto você está sentado aqui, o teu nome está sendo mencionado em algum lugar. Deus está promovendo você em algum lugar. Alguém está entendendo isso aqui? Enquanto você está sentado aqui, Deus está soprando o seu nome em algum lugar. Ei, Deus está dizendo, a Bíblia diz que Eliseu cuidava de boi, cuidava de arado, carroça. Enquanto Eliseu está aqui cuidando, no céu ele já é profeta. Ah, me ajuda, gente. Enquanto Eliseu está aqui trabalhando, pensa aí, pegando pesado, puxando boi, puxando gado, carroção pesado, o céu está dizendo, é profeta. É profeta, alguém está comigo? Davi está cuidando de ovelha, cuida de ovelha, corta lã de ovelha, mata leão, mata urso, olha o batedor que é, o céu está dizendo, é rei de Israel. Eu não sei o que você está fazendo, diga comigo, a minha realidade não é a minha verdade. Eu não sei a realidade que você está vivendo, mas a verdade que os céus têm ao seu respeito é outra. O que os céus têm ao seu respeito não tem nada a ver com a sua realidade. Ei, Deus te fez nos céus, e você precisa descobrir qual a sua identidade no céu. Aí ele vai andar com Elias, e ele vai ungir Eliseu. Elias vai ungir Eliseu, ele passa um manto sobre Eliseu, vai dizer, vem andar comigo. Eliseu começa a andar com ele, e começa a contemplar aquele homem. E aí um dia, a Bíblia diz que Elias faz uma pergunta: Eliseu, o que queres que eu te faça? Porque eu vou. E o que você precisa? Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada. Alguém está entendendo isso aqui? Me ajuda. Tem pessoas aguardando você desistir para fazer o que você faz. Alguém está entendendo? Tem gente olhando, esperando você parar para entrar no seu lugar. Tiago, tem gente esperando você fechar a loja para abrir uma loja de roupa. Tem gente esperando você parar de mexer com mídia para entrar no seu lugar. Tem gente atrás da fila esperando só a hora que você vai desistir, vai dizer, estou pronto. Alguém está entendendo isso? Eu não sei você, mas se depender de mim, quem está atrás de mim vai ter que esperar até eu morrer, porque eu não vou parar. Olha para quem está só, diga assim, não para. Diga, tem força aí ainda. Diga para ele, tem vigor aí ainda. Alguém está entendendo? Diga, tem Deus aí ainda. Diga, não para. Alguém está entendendo isso aqui, gente? A gente precisa entender que ao mesmo tempo que tem pessoas querendo entrar, tem pessoas olhando para a gente como referência. Tem pessoas olhando para a gente dizendo assim, cara, me inspira. Quando ela fala comigo. Quando ela chega, muda o ambiente. Alguém está entendendo? Quando ele chega, muda o ambiente. Ei, tem gente olhando para você. Tem gente olhando para a tua capa. Tem gente dizendo assim, eu queria ter o que ele tem. Mas não com o hábito de trazer, mas de dizer, é uma referência para mim. Essa mulher é uma mulher de Deus. Essa menina é uma menina de... Alguém está entendendo isso aqui? Pedro é levantado por Deus. Aí a Bíblia diz que Pedro, quando Jesus morre, Pedro fica frustrado. Aí ele vira para os discípulos e diz assim, vou voltar a pescar. Quando ele decide voltar a pescar, Pedro e Tiago dizem assim, João e Tiago diz, nós também vamos voltar. Olha que doideira. Jesus arrancou eles de lá e diz assim, você não será mais pescador de peixe, mas agora de homens. O céu já determinou. Quem está entendendo isso? Só que a gente quer olhar para trás e quer, a minha vida era melhor, sabe? Aproveitar que Jesus ausentou. Irmão, tem gente desse jeito. Eu acho que Deus não está falando muito comigo. Eu acho que Deus isolou eu. Era o sentimento que Pedro tinha, tipo, Jesus morreu, foi embora, não vai falar mais nada comigo. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Alguém está entendendo? É tipo assim, estava dando certo a vida que eu tinha. Deixa eu te falar,
aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou contigo que vai fazer, Ele vai cumprir. Se Deus falou com você uma promessa, descansa, deita na rede, porque enquanto você dorme, o céu trabalha. Porque o Deus de Israel não trabalha, perdão, o Deus de Israel não dorme e não cochila. Ele trabalha em favor por aqueles que nele espera. Quanto mais você esperar, mais Ele está fazendo. Eu aparentemente vou falar um negócio que eu ouvi ontem, que eu apaixonei. Ontem eu estava ouvindo um amigo pregar, fui na igreja, ouvi ele pregar, ele é lá de Porto Seguro, e ele falou um negócio comigo inusitado, na verdade na pregação, que eu nunca parei para pensar. Deus trabalhou, fez tudo em 6 dias, no 6º dia Deus fez o homem, sim ou não? No 7º Deus não descansa, porque Deus não cansa, quem está entendendo? No original a palavra descansar é contemplar, entende? No original, não é Deus descansou porque está cansado. O descansar é parar e observar e dizer, uau. Só que Adão não é criado no 6º dia, sim ou não? Então você concorda comigo que o 7º dia de Deus é o primeiro dia de Adão? Quem entendeu essa matemática? O primeiro dia de Adão é o 7º de Deus. Adão acorda disposto, Tati, levantado por Deus para fazer. Aí é bem no dia de Deus parar e contemplar. Aí é tipo assim, Deus, o que nós vamos fazer? Não precisa fazer nada, já está tudo pronto. Alguém está entendendo isso aqui? O que eu estou dizendo para você é que se Deus te fez, se Deus te levantou, Gilsim, já está pronto. Se Deus te prometeu uma empresa, já deu certo. Se Deus abriu a porta, já deu certo. A porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E a porta que Deus fecha, tem coisas que Deus colocou na sua mão, mas a chave está na mão dele, porque se tivesse na sua mão já tinha fechado. Sabe o que ele está dizendo? Eu cuido de você, eu guardo você. Eu volto para Eliseu. Eliseu está dizendo assim, eu quero porção dobrada. Irmão, é ousado demais, sim ou não? Pensa aí, se o pastor Walter falasse comigo assim, eu estou indo para os Estados Unidos, vou abrir a igreja lá, você vai ficar aqui, o que você quer? Eu dizia assim, eu quero o salário 2 vezes do senhor. Ousadia, sim ou não? Eu quero porção dobrada, tudo que o senhor tem. Tudo. Mas esse Eliseu era ousado, porque ele sabia que o mesmo Deus que deu Elias podia dar para ele. E ele sabia que existia lugares mais profundos em Deus. Alguém está entendendo? Deixa eu dizer para você, a água que você está bebendo, existe um rio atrás dela. Você só está experimentando gotas. Eliseu diz assim, ei, o que o Senhor derramou na vida dele, eu sei que o Senhor pode derramar mais na minha. Alguém está entendendo? Eliseu está dizendo assim, eu não estou satisfeito com esse nível, eu quero um nível melhor. Se o Senhor usa ele, o Senhor pode me usar muito mais. Não é porque eu quero ser melhor que ele, é porque eu sei quem o Senhor é. E não é sobre ele, é sobre quem o Senhor é. Pasmem e depois estudem. Elias fez 7 milagres na Bíblia. Quantos? Eliseu, Tati, fez 13. Não tinha que ser porção dobrada? Quanto que é a porção dobrada? Só que a Bíblia diz que um dia, se tu não puder achar esse texto aí, eles estão enterrando um rapaz e foram enterrar na cova de Eliseu. Olha que doideira. Quando eles jogaram o defunto lá na cova de Eliseu, a Bíblia diz que o defunto bateu no osso de Eliseu e levantou. Diga comigo, o 14º milagre estava acontecendo, porque a palavra tinha que se cumprir. Quem está entendendo? Você em vida ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Ei, o que Deus prometeu, Ele está dizendo, eu vou fazer. Tinha que acontecer 14 milagres no mínimo, porque se era porção dobrada, você achou o texto, filho? Joga aí, joga aí. Depois morreu Eliseu e sepultaram, ora, e as tropas dos moabitas invadiram a terra. E sucedeu que, enterrando eles o homem, eis que viram a tropa e lançaram o homem na sepultura de quem?
E caindo nele o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os ossos e colocou de pé. Me ajuda, vocês estão comigo nesse filme aqui, irmão? Minha cabeça fica doida nisso aqui, ó. Vem comigo aqui, volta lá no 20. Não, no texto antes, filho. Depois morreu Eliseu e sepultaram. Só que diga comigo, tropa de Moabita entrava na terra todo ano. Aí eles foram lá para enterrar no lugar do cemitério. Deu para entender? Verso 21. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram a tropa que estava entrando dos inimigos. Alguém está entendendo, né? Está aqui pronto para enterrar o homem, Tiago. Aí quando eles olham para o lado, vem a tropa do inimigo. É tipo assim, não dá tempo de cavar não, já tem um buraco aqui, vamos jogar aqui. Deu para entender? Aí lá, ó. Aí viram uma tropa e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo o homem tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus 22. E Azael, rei da Síria, oprimiu Israel. Então, já fechou. Imagina isso aqui na minha cabeça, na sua cabeça, ó. Vamos enterrar aqui. Aí olha, vê os inimigos. O que nós temos que fazer? Diga comigo, correr. Então joga aqui no buraco e vamos correr. Aí o povo de Israel está correndo. Só que o defunto que caiu no buraco também levanta e começa a correr. Quem está entendendo? Vocês entenderam isso aqui, gente? Eu fazia um filme com isso aqui. Porque agora eu não sei se eles estão correndo da tropa ou está correndo do defunto que levantou. Isso aqui eu leio na Bíblia, eu fico pensando, porque a minha mente é muito criativa. Vocês estão entendendo a cena? É tipo assim, a tropa, então joga o defunto, na hora que joga o defunto levanta. Agora está correndo de quem, Tiago? Dos inimigos ou do defunto que levantou? Pensa que batedor que era três turmas correndo, a turma de Israel, o defunto no meio, e o inimigo, sem saber de nada, porque estava tudo assustado. Deus é muito chique, gente. Diga comigo, Deus estava cumprindo a porção dobrada na vida de Eliseu. Se Deus prometeu na tua vida, se você estiver vivo ou estiver morto, a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia. Vamos lá, vamos para o texto. Diga comigo, tem príncipe vivendo como escravo. Você pode dizer isso comigo? Diga, tem príncipe vivendo como escravo. Me ajuda nesse texto aqui. Coloca para mim, então, por favor. 1 Reis 19, verso 16. E também unge a quem? Diga comigo, Jeú. Não tem na Bíblia Elias ungindo Jeú. Sabia disso? Deus dá uma ordem para Elias, diz assim, sai daqui. Unge Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel. Rei de quem? E Eliseu no teu lugar. Elias sai e vai ungir Eliseu no seu lugar, mas não unge Jeú como rei. Alguém está entendendo? Diga comigo assim, tem alguém que é rei no céu, mas não é rei na terra. Alguém está entendendo? Tinha um decreto liberado para Jeú no céu, dizendo, pode levantar ele como rei, mas alguém não ungiu ele. Aí agora eu quero que você leia isso aqui comigo, porque 2 Reis 9:1. 2 Reis 9:1. Então o profeta Eliseu chamou diga comigo, dos filhos dos profetas, e disse, cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade, verso 2. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, entra, faz com que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva ele na cama exterior, verso 3. E toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e diz, assim diz o Senhor, unge-te o Senhor como rei de Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Diga comigo assim, quem tinha que ungir era o profeta Elias. Diga, quem ungiu não tem nem nome. Diga, mas teve que ungir. Alguém está entendendo? Deus diz assim, Elias, levanta e vai lá e unge Jeú no seu lugar. Elias não unge, Elias não reconhece, Elias nem preocupa, não está na Bíblia. Mas quando Eliseu
fica no lugar de Elias. Ele pega um dos filhos dos profetas. Alguém deu para entender? Não é nem profeta, é filhos dos profetas. Pega um vaso, caça Jeú e unge ele. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quando os grandes não te reconhecer, Deus levanta pequenos para te honrar. Vou dizer de novo. Quando os grandes não te reconhecer, Deus levanta os pequenos para te honrar. Mas a palavra dele vai ser cumprida na tua vida. Jeú foi ungido, sim ou não? Não foi por quem Deus falou, mas a palavra de Deus não deixou de ser cumprida. O que eu estou dizendo, não espere nos grandes, porque talvez a porção que Deus vai derramar em você está nos improváveis. Não espera o governo vindo dos grandes, porque talvez Deus levanta pessoas improváveis para colocar você assentado no lugar de governo. É tipo assim, quem te colocou no trono como rei de Israel? Foi Elias. Diga comigo, o mérito ia ser de Elias. Quem te colocou no trono de Israel? Não sei, foi Deus. Porque nem o nome de quem veio que eu sei. Alguém está entendendo? Quando você sabe o curso, a história é sua. Quando você não sabe explicar, a história é de Deus. Alguém está entendendo isso aqui? O que eu estou dizendo para você é que Deus quer levar você para níveis diferentes com Ele. O que Deus está fazendo aqui é pegando alguém que estava no anonimato e trazendo para governar. É alguém que era improvável, mas o céu já tinha dizido, já tinha falado, ele é rei de Israel. Olha para quem está só, diga, cuida de sua capa. Aí eu vou me ater nesse texto aqui, já hoje vai ser rápido. Olha que doideira, verso 2 Reis 2:2. Diga comigo, tudo que Eliseu quer, porção dobrada. Olha a resposta de Elias. E disse Elias a Eliseu, 2:10, desculpa, 2:10. E disse, coisa difícil pediste. Se me vires quando eu for tomado e subir a ti, assim te fará. Porém, se não, não te fará. Sabe o que Elias está dizendo? Se você tiver a hombridade, a alegria de me ver subir, você recebe o que você tem para receber. Mas se você não puder me contemplar subir, você não vai receber. Me ajuda. Acha alguém que está do seu lado. Diga assim, se você me ver dar certo e se alegrar, você vai dar certo. Diga, mas se você não se alegrar, não aguentar me ver, diga, você vai dar errado. Alguém está entendendo isso aqui? Sabe o que Elias está dizendo? Se você tiver a capacidade, todo dia subir nessa cadeira, né? Se você tiver a capacidade de me ver subir, será derramado sobre você porção dobrada. Alguém está entendendo? Se você me ver subir, vai derramar em você o que você quer. Mas se você não me ver, porque tem gente que é assim, você só está andando com ele porque está no seu nível, ou pior do que você. Quando você estiver melhor que ele para de andar de você. Chama você de exibido, arrogante, sim ou não? Fala que agora você está metido. Irmãos, eu vou contar um testemunho nada. Eu vou só contar para vocês aqui. O pastor Walter foi para os Estados Unidos. E aí, alguém estava, não sei se vocês estavam aqui, no culto de Santa Ceia, ele disse assim, na minha ausência, pastor Léo é o pastor da igreja espiritual, papapá. Sabe o que mudou na minha vida? Diga comigo, nada. Não mudou nada, irmão. Continuo sendo Léo, esposo de Patrícia, vim na igreja como eu vinha, pregando como eu prego. Mudou o quê? Diga comigo, nada. Ok? Só que para quem não suporta, diz assim, agora você está mais difícil. Tô do mesmo jeito. Entendeu? Agora você nem atende telefone. Você me ligou, miséria? Não ligou. Mas que eu não atendo telefone. Agora você não responde o zap. Mandou o zap? Não mandou. Mas precisa falar. Alguém está entendendo? Porque as pessoas querem você no nível dela, ou menor do que ela. Porque quando elas só veem você aqui, elas não suportam te enxergar subir. Está entendendo? Eu te pergunto, Elias estava subindo? Sim ou não? Sim.
Diga comigo assim, mas estava desistindo. Nem toda subida denuncia que alguém está sendo promovido. Alguém está entendendo? Então tem hora que você está vendo alguém subindo, na verdade por dentro ele está desistindo. E às vezes você quer criticar que ele está subindo, mas você não sabe que ele está desistindo. Deu para entender isso aqui, gente? Isso aqui é um pensamento meu. Que doideira isso aqui. Porque a gente quer falar que ele está subindo, mas só está subindo, Tati, porque está desistindo. Então cuidado, mas sempre se alegre com alguém que está subindo. Porque se você se alegrar com alguém que está subindo, a porção dobrada será derramada sobre a tua vida. Diga comigo assim, a unção que eu honro é a unção que eu prospero. Vou dizer de novo, diga comigo, a unção que eu honro é a unção que será derramada sobre mim. Quem entendeu? Se eu começo a honrar Edmir, automaticamente será derramado o que Edmir tem sobre a minha vida. Se eu começo a andar com a irmã Laura e começo a honrar a irmã Laura, a unção que está derramada sobre ela será derramada sobre a minha vida. Se eu consigo ver Tati crescendo, e subindo, o que está sobre Tati vai ser derramado sobre a minha vida. Porque a unção que eu derramo é a unção que eu recebo. Alguém está entendendo? A unção que eu honro é a unção que eu ando. A unção que eu caminho é a unção que eu prospero. Olha que doideira. Irmãos, tinha mais de 1000 pastores na cidade para estar no lugar meu. Vocês estão me ouvindo pregar. Mas sabe por que eu estou aqui? Diga comigo, a unção que eu honro é a unção que eu ando. Quem está entendendo? Gilcinho está ali atrás, conhece um pouco da minha história. Eu sou crente já tem 23 anos. Pastor há 8 anos. Eu era pastor de uma igreja pequenininha. Quando eu falo pequena, talvez grande para alguns pastores. Porque tem pastor que tem igreja de 30, 40 pessoas. A gente tinha 120 pessoas. Mas era ali no Monte Carmelo, perto do polo esportivo. Mas eu andava sozinho. Eu e Jesus. Não andava com ninguém. Aí um dia eu vim numa conferência aqui. Aí o apóstolo, que era pastor, pastor Walter olhou para mim e disse, você está andando com quem? Eu digo, sozinho. Eu digo, você não pode andar sozinho não. Você tem que andar com alguém. Aí ele falou assim, vem andar comigo. Aí 2016, olha, eu vim para cá em 2020. 2016 eu comecei a andar com o apóstolo. A gente começou a viajar junto, ir para conferência junto. Eu participava dos eventos aqui. Ele pregava na nossa igreja, pegava no retiro da nossa igreja. Quem está entendendo? E aí eu comecei a honrar ele. Honrar de várias formas. Nunca pensei que eu estaria pregando aqui um dia. Deu para entender? Nunca passou na minha cabeça que eu estaria ministrando aqui um dia. 2020 ele recebe uma palavra e uma visão. E ele me liga e diz, Léo, Deus me mostrou nós andando junto. Eu digo, mas nós já andamos junto. Ele diz assim, não, mas é do lado. Eu digo, isso é doido. Você já sabe as doiduras do apóstolo, né? Eu digo, você é doido. Ele diz, eu só quero que você ore, porque Deus mostrou para mim. Se for de Deus, Deus vai mostrar para você. 2020. Eu com a igreja lá em cima, irmãos. Ó, pensa na igreja topíssima. Bombada. Sabe? Coreografia, teatro, louvor. A igreja cheia no domingo. Não tinha lugar para sentar, porque era pequena. Mas era um pequeno que cabia 120 pessoas. Aí Deus começa a falar, não, é isso mesmo. Eu quero ser lá com o pastor Walter. Eu disse para a igreja, gente, Deus está dando um sinal para a gente unir a igreja lá com o apóstolo Walter e vir para cá. 2020. Só que eu já estava andando com ele em 2016. Quem está entendendo? Isso aqui é outra coisa, mas só para vocês entenderem. Teve um negócio que eu nunca imaginei, que hoje eu vejo a colheita disso. Eu comprei um negócio de água que era meu sonho. Meu sonho. Aí um dia Deus falou assim, você vai pegar isso aí, isso era 2018, não estava aqui. Você vai pegar isso aí e você vai semear na vida do pastor Walter. Na minha cabeça, Tati, ele não precisa do que eu vou dar para ele. E ele nem vai usar o que eu vou dar para ele. Aí sabe o que Deus falou comigo? Se você dá para quem precisa, é esmola, não é honra. Me pegou, viu? Porque honra eu dou não é para quem precisa, é para quem merece. Alguém entendeu? Acho que eu estou entendendo a autorização de Deus falar o que eu nunca falei. Olha que doideira isso aqui. Em 2018 eu comprei um violão. Acho que você já ouviu falar dessa história de violão?
Só que eu nunca contei, primeira vez hoje, para quem foi. Eu tinha um violão de 4 mil reais, que eu ralei para comprar, pensei, dividi em 10 vezes de 400. Mó trabalho, minha mulher me xingou tudo. Para comprar um violão de 4 mil. Aí depois eu peguei um 10º e com muito beijinho nela, ela deixou eu comprar um de 6, que era meu ministério, era meu argumento. E eu comprei um violão de 6 mil, que era topíssimo. Olha que doideira. Aí, só que meu sonho era um violão de 9 mil. Parece doideira, sim ou não? Você não ri não, que você também tem um baixo caro, viu? Ali atrás, ali, um baixista que toca comigo, volta e meia. E aí, eu falei, Jesus, e o povo ficar assim, eu falei, moço, mas é meu sonho. E aí nós conseguimos ir lá em Belo Horizonte, peguei esse violão meu de 6, juntei mais 3, fui lá e troquei o violão, peguei um violão de 9 mil, era meu sonho. Sim ou não? Irmão, pensa nisso aqui. Quase que eu deixava a mulher dormir no sofá e dormia com o violão. Brincadeira. Era violão, trocava um violão pro outro, né, irmão? Aí, fiquei com esse violão uns 4, 5 meses. Aí um dia Deus falou comigo assim, pega o violão e dá o violão. Eu digo, Senhor, para quem? Aí Deus mostrou o pastor Walter, 2018. Diga comigo, é a unção que você honra, é a unção que você prospera. Aí eu falei, vou dar nada. Peguei o violão, dentro do carro ficou. Cheguei em casa, às 11 horas da noite, estava vindo do culto, na verdade do Partido do Pão. O pastor estava lavando vasilha. Eu falei assim, amor. Aí foi o que foi? Eu falei, Deus mandou dar o violão. Ela, o seu violão? Eu falei, é. Só que eu falei assim, ganhei agora, travou. Ela vai travar, né? Se ela travar, a mulher travar, travou tudo, né? Aí ela falou, o seu violão? Eu falei, é o meu violão. Ela falou, e Deus falou, e você não deu? Eu falei, sério? Isso era 11 horas da noite. Quando foi 7 horas da manhã, eu peguei o violão, pus na capa. Pensa como é que estava por dentro. Ah, era o meu violão. Primeira vez que eu estou contando isso. Ninguém sabia. Nem meu irmão que está ali atrás, que está a vida inteira. Pensa, meu irmão, desde 2018 que ele está. Para quem você deu o violão? Fala aí, para quem você deu o violão? Aí eu peguei o violão, liguei para o apóstolo. Ele falou, vou estar na igreja. Vim no escritório aqui. Entreguei ele o violão. Ele sabe tocar, gente? O que ele quer com o violão? Vocês querem que eu seja sincero? Ele sabia nem o preço do violão. Entendeu? Se pôr um violão de 300 reais e o outro, é o mesmo violão. Eu falei, Deus mandou dar ao Senhor essa semente. Aí ele orou em mim. Falou, Senhor, eu profetizo. Olha que doideira, 2018. Profetizo que a semente tem uma colheita. E que você vai colher coisas sobrenaturais. Aí eu não esqueço. Ele diz assim, eu profetizo que você vai para as nações. E que Deus vai te levar em lugares que eu não pisei. Quem está entendendo? Diga comigo, a unção que eu honro é a unção que eu prospero. Um mês depois, Dr. Samuel, que é médico e é pastor, pregou na nossa igreja. Um mês depois, Samuel chegou lá na nossa igreja, aniversário da igreja, e disse assim, Léo, Deus mandou eu te dar um presente. Eu queria que você olhasse no seu WhatsApp. E eu em cima do altar passando o microfone para ele pregar, quem entendeu? Aí ele pega o microfone para pregar e diz assim, eu queria que você olhasse no seu WhatsApp. Estou contando esse testemunho para edificar vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo no texto. Eu queria que você olhasse o WhatsApp. Quando eu abro o WhatsApp, um voucher de uma viagem, o Panamá e para o Equador, para uma conferência de adoração. Quem está entendendo? Eu falei, moço, o que é isso? Ele disse, Deus mandou te dar o presente, vou pregar agora. Eu sentei na cadeira em choque. Deus me lembrou da palavra liberada do violão, lembra? Eu estava indo para o Equador e para o Panamá, 2 conferências, tudo pago. Eu ia sentar igual vocês, só assistir. Vocês já viram contando isso, mas eu vou contar de novo para edificar. Quando eu sentei lá atrás assim, o palestrante que era o diretor da conferência, que aconteceu um dia no Panamá e 3 dias, 4 dias no Equador. Quando ele chegou no Panamá, ele disse assim, Leandro, que ele é dos Estados Unidos e tem um sotaque meio portuguesado. Eu falei, sim. Ele falou assim, levita, adora. Eu disse, não. Ele disse, violão. Cadê aí que está lá? Aí que estava comigo lá. Igor é de prova disso, irmãos. Eu fui para sentar, não foi?
Eu ministrei todos os dias da conferência. Enquanto eu ministrava para americano, peruano, colombiano, porque era uma conferência de nações, Deus falou comigo: a semente que você plantou lá atrás está se cumprindo aqui, a palavra profética, que você ia cantar para as nações. E aí Deus disse para mim: isso aqui é só primícia, porque vai acontecer mais. Está entendendo? O que eu estou dizendo para você é que a unção que você honra é a unção que você prospera. Por que Elias está recebendo porção dobrada? Porque ele honrava Eliseu. Alguém está entendendo? Já vi pastor, e já estou terminando, usar isso aqui para centralizar nele. Tipo assim, irmãos, eu estou olhando aqui. Jesus é bom. Hoje, pensa numa mulher abençoada que eu tenho. Tati está me acompanhando, tá? Deus abençoe. Lucas essa noite teve uma crise. Irmãos, falta de ar de novo, Tati. Agora, 3:30 da manhã, 4 horas, quase que eu não venho para mim. Você só mandar mensagem, mandar a Ítalo. E ele começou a sentir falta de ar, e ofegante. E aí Patrícia passou por isso com ele dentro do hospital. E aí a médica instruiu dar uns jatos, né, de sabutamol. E a gente foi dando jato, e ele foi voltando. Mas ainda tá. Hoje ele vai passar por pneu. O pneu. Eu não sei falar o restante não. A Tati tem nos auxiliado isso aí muito bem. E aí ela tá mandando mensagem aqui. Eu falei: vai falando que qualquer coisa eu cabo e corro por aí. Aí ela tá aqui, ó. Ele acordou, tá melhor. Risca fogo aí. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Aí tem pastor que usa isso aí, a unção, porque foi isso aqui que aconteceu. Eliseu honrava Elias, por isso que ele recebeu o que ele recebeu, entende? Aí tem pastor que usa isso para bajulação, tipo: você tem que me honrar, viu? Você quer receber? Você tem que me honrar. Diga comigo: quem cobra honra, quer bajulação. Pegou? Honra ninguém cobra, honra você merece. Se você vê alguém cobrando honra, ele não quer honra, ele quer bajulador. Então, o Elias está dizendo assim: ó, difícil coisa você me pediu. Difícil coisa você me pediu. Mas, aí, deixa eu terminar o testemunho aqui rapidinho, vai edificar você. 2018, eu estava tocando, e Deus me lembrou da semente. Eu estava pensando nessa palavra, está escrito aqui, ó. Apóstolo Walter e eu coloquei aqui uma referência. Aonde que eu estou hoje? Você está entendendo? Aonde que eu estou hoje? Não começou aqui. Começou de uma honra lá atrás. Começou de uma paternidade lá atrás. E aí eu amo isso aqui, porque coloca para mim o texto, e já estou finalizando. 2 Reis 2:10. E disse: difícil coisa me pediste, mas se vires quando eu for subir, assim será, e será feito sobre você. Mas se não ver, é tipo assim, Rafa: se você tiver estrutura para me ver subir, prepara que vai ser derramado sobre você. Quem está entendendo? Irmãos, isso acontece na Bíblia várias vezes. Lembra de Maria? Maria está carregando o Filho de Deus, sim ou não? Jezabel está carregando João Batista. Jezabel estava carregando João Batista 6 meses na frente, uma gravidez de 6 meses de diferença. Deu para entender? Quando o anjo concebe Maria e diz assim: bem agraciada, você vai carregar um menino, chama Jesus. Ok, bacana. Aí o anjo Gabriel, está lá no texto, depois você lê, diz assim: desce na casa de Isabel e vai aprender com ela. Irmãos, Maria está gerando maior do que Isabel, sim ou não? Mas teve que descer, Tiago, para aprender com quem está gerando primeiro. Teve que descer para gerar com quem está tendo maturidade. Não tem como eu gerar alguma coisa se eu não colar em alguém que está gerando primeiro. Não tem como eu querer crescer se eu não colar e alegrar com alguém que está crescendo. Ei, deixa eu te explicar. Deus nunca vai te fazer patrão se primeiro você não for um bom funcionário. Pega essa. Se você fala mal do seu patrão, se você fala mal da sua empresa, você nunca vai ser empresário. Mas meu patrão é ruim. Ele vai continuar sendo ele, e você travado. Mas se você honrar seu patrão, uau! Quem está comigo? Vou subir de novo. Se você vê seu patrão subir, o céu está disponível para derramar a porção dobrada na tua vida.
Se você fazer a empresa que você trabalha subir, o céu está disponível para derramar porção dobrada na tua vida. Alguém está entendendo? Ei, se eu estou disponível para ver alguém subir do meu lado, seja ministerial, seja familiar. Já viu? Tem gente que é de jeito. Família de fulano é bonita demais, dá tudo certo lá. E a minha, olha que horror que é. Não, irmão, se alegra. Cara, que top a família de Beltrano. Deus vai derramar porção dobrada na sua. Olha o casamento de Beltrano, olha que top. Se alegra, não inveja. Olha o carro que fulano comprou. Se alegra, entende? Deus vai derramar porção dobrada sobre a tua vida. Aí Isabel está lá gerando. Maria teve que vir parar para aprender com Isabel. Eu te pergunto, quem está gerando mais? Maria. Mas ela teve que sentar para aprender com Isabel. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Lembra de Jairo? Jairo chama Jesus para ir na casa dele. No meio do percurso, Jesus teve que curar uma mulher do fluxo de sangue. Ele tinha que alegrar com o milagre daquela mulher primeiro. Ele tinha que honrar aquela mulher primeiro. Porque ela, diga comigo, ela só uma cura. Diga, a filha de Jairo era uma ressurreição. Ah, me ajuda a pregar. O que é mais forte? Uma cura ou uma ressurreição? Só que ele primeiro precisava se alegrar com alguém que está sendo curado. Alguém está entendendo isso aqui? Deus quer ressuscitar algumas coisas na sua vida. Se você se alegrar com alguém que está sendo curado do seu lado, com alguém que está recebendo a bênção de Deus do seu lado, olha para quem está só, diga assim, cola em mim. Diga, porque o seu milagre está condicionado a você se alegrar com o meu. Ah, me ajuda! Quem está entendendo isso aqui? Dá para você falar para mais alguém aí? Diga assim, fica perto de mim. Diga, se alegra. Diga de verdade. Quem está entendendo, irmão? Quando você vê alguém prosperando, irmão, incentiva. Alguém, Jesus, o irmão falou comigo assim, pastor, estou querendo sair do serviço. Olha que doideira. Estou trabalhando no serviço. O serviço eu já trabalho lá tem 8 anos. Quantos anos? Mas vou trabalhando em outro serviço que eu estou um pouco com medo, porque é viajando, mas é para ganhar mais. Eu disse, vai logo. Você é doido? Ó, voa. Ele disse, pastor, mas... Eu falei, vai. Aí o menino estava do meu lado e falou assim, o senhor é doido? E se for ruim? Eu disse, cara, eu sou um incentivador e não um atrasador. Se for ruim, ele volta para trás e ele aprendeu. E se eu falo que não vai? Ele ia dizer, podia ter tentado e teve uma vida melhor. Alguém deu para entender? Nunca trava ninguém. Incentiva. Incentiva. Vai dar certo. Abre mesmo. Quero abrir uma empresa? Abre mesmo. Vai dar certo. Eu vou fazer, faz mesmo. Olha, eu estou pensando em sair desse serviço, experimentar outro. Experimenta mesmo. Entende? Incentiva. Se alegra. Porque Deus vai derramar sobre você. Alguém está entendendo isso aqui? Deixa eu finalizar. Meu Deus. Diga comigo, nunca critique o manto de alguém, porque foi Deus que deu. Pegou? Nunca critique. Mesmo que alguém está desistindo, nunca critique. Está no texto, depois você lê. Elias está desistindo, por isso que Deus leva ele, sim ou não? Levanta Eliseu no lugar dele, só que o manto dele fica. Está no texto. Ah, coloca aqui para nós ler, porque senão vocês acham que não está não. Coloca aqui, então. 2 Reis 2:14. E tomou a capa de Elias, Eliseu, que dele caíra, e feriu o quê? E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Diga comigo assim, está ferido, mas a unção funciona. Diga, está frustrado, mas a capa funciona. Está desistindo, mas a capa funciona. Alguém está entendendo isso aqui, irmão? O que eu estou dizendo é que o seu momento não define o que os céus têm para a tua vida. Ele não está aqui, mas a unção dele funciona. Ele desistiu, mas a capa dele funciona. Alguém está entendendo? Então nunca zombe da capa de ninguém. Quando você vê alguém que é servo de Deus, que está desviado, ajude, não critique.
Irmão, eu morro de medo. Tenta entender o que eu estou dizendo, tá? É um medo assim que eu estou falando, vocês, que eu fico cabreiro. Pastor desviado. Tem pastor macumbeiro. Sabia disso? Eu conheço um pastor que era pastor e virou macumbeiro. Tem pastor mau caráter. Tem pastor safado. Tem pastor mal pagador. Mas não existe ex-pastor. Porque Deus não desunge ninguém. Alguém está entendendo isso aqui? Uma vez que Deus ungiu, está ungido. Me ajuda. Diga comigo, Satanás, Lúcifer, diga era, ou é, diga é, querubim, ungido do trono de Deus. Alguém está entendendo? Deus não desunge ninguém. Então a unção que Deus derrama, respeita. Não define a pessoa pelo estado que ela está. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem um tanto de pastor desviado que a palavra dele ainda continua tendo poder. Uau! Tem um tanto de gente aí que a gente não dá moral, mas a gente esquece que ele tem uma capa. Está desistindo, está ferido, mas carrega uma capa. Quem está entendendo? A unção que Deus derramou você, o fato de você não estar bem, não define que a sua palavra não tem poder. Alguém está entendendo? Eu não estou indo na igreja. Não desqualifica a capa que Deus te deu. Porque mesmo você não está vindo na igreja, a tua palavra tem poder. Alguém está entendendo? Mas eu não estou bem com Deus. A tua palavra tem poder. Há uma unção de Deus sobre você. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Já estou finalizando. Você coloca sobre os seus pés. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Olha o que eu escrevi aqui. Elias está frustrado, mas ele ainda tem unção para ungir. Elias está frustrado, mas Deus está dizendo: levanta e unge Eliseu no seu lugar. Ele está frustrado, mas ele ainda tem unção para transferir unção. Alguém está entendendo isso aqui? Ele está frustrado, mas ainda a capa dele ainda está fazendo milagre. Ele está desistindo, mas o que ele carrega ainda está ecoando. Alguém está entendendo? Sabe o que eu estou dizendo? Que a história que você criou com Deus até aqui, ela vai continuar perdurando mesmo que você pare. Vou dizer de novo. O pastor Léo pode parar aqui hoje e falar: gente, não quero ser mais crente. Não vou falar que eu não vou ser mais pastor não, porque não existe esse pastor. Mas não vou vir na igreja mais não. Alguém ainda vai lembrar das mensagens do pastor Léo. Alguém vai lembrar de um tempo para trazer cura. E vai dizer: pastor Léo falava isso. Sabe por quê? Porque mesmo que eu paro, a unção de Deus que está em mim ecoa. O que eu estou dizendo para você é que a unção de Deus, ela é maior do que você. Ela é maior do que o seu estágio. Ela é maior do que o tempo que você está vivendo. Alguém está entendendo? O que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior do que você. Elias foi arrebatado, e até hoje nós estamos falando da unção dele. Alguém está entendendo isso aqui? Pessoas estão sendo abençoadas pela palavra dele. O que eu estou dizendo é o que você carrega é muito maior do que você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Diga comigo: um tempo de unção dobrada sobre a minha vida. Feche seus olhos. Pai, eu oro nessa hora. Nós entendemos a tua palavra. A tua palavra foi liberada. A tua palavra diz que o céu se abre. Pai, a tua palavra diz que uma carruagem de fogo vem. Elias sobe, mas uma capa desce. E eu quero profetizar que o Senhor está trazendo uma unção nova. A mesma unção que Eliseu recebeu, eu quero profetizar sobre essa casa. Eu quero profetizar sobre esses filhos. Pai, eu profetizo no nome de Jesus que o Senhor está subindo eles de nível. Eliseu naquele momento estava subindo de nível. Eliseu naquele momento ia passar a experimentar milagres sobrenaturais. Pai, enquanto Eliseu não tinha capa, não tinha milagre. Mas depois da capa começou a operar milagre. Antes Eliseu só via milagre.
milagre, agora Ele faz milagre. Eu profetizo agora no nome de Jesus que os seus filhos que estão aqui não vão ver milagre, mas vão ser executores de milagres, vão ser provocadores de milagres. Alguém está comigo aqui? Pai, eu profetizo que eles não vão contemplar milagre, eles vão ser os percussores de grandes milagres na vida de pessoas e na vida deles, no nome de Jesus. Pai, eu profetizo uma porção dobrada daquilo que os céus têm para a vida deles, aquilo que Ele está honrando, seja derramado uma porção dobrada. Se é a tua empresa, se é o casamento, se é o marido, se é a esposa, eu profetizo uma porção dobrada. Espírito Santo, há empresários aqui nessa manhã, eu profetizo um tempo novo, uma porção dobrada sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Pai, existem pessoas com sonhos aqui nessa manhã, eu quero profetizar um tempo novo, porção dobrada, para viver grandes milagres no Senhor. Espírito Santo, a palavra é do Senhor, e se o Senhor deu para Eliseu, o Senhor também pode derramar sobre a nossa vida. Se o Senhor deu para Eliseu, o Senhor pode derramar sobre a nossa vida. E eu oro nessa hora no nome de Jesus. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Que a sua vez passou. Escute agora a voz daquele que te chamou. Quantos nessa manhã aqui precisam de uma resposta de Deus, um milagre? Você não vai orar por você, você vai orar pelo milagre do irmão que está do seu lado. Porque se o milagre dele acontecer, olha para mim, está sinalizando que o seu está chegando. Se o que tem para acontecer na vida dele começar a acontecer, está sinalizando que o que é seu está chegando. Alguém está entendendo? Eu quero que você ore com fervor, como se fosse pelo seu milagre, pela vida de quem está do seu lado. Ei, se você se alegrar por quem está do seu lado, prepare para receber porção dobrada no nome de Jesus. Comece a orar por essa pessoa que está do seu lado em nome de Jesus. Porque o céu tem mais. Meu Deus! Tem mais. Eu sei que tem mais. Tem muito mais. Dizendo que a sua vez passou. Escute agora a voz daquele que te chamou, daquele que te enviou. Pai, eu profetizo um tempo novo, uma estação nova. Espírito Santo de Deus, você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na sua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. E não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente, porque o céu tem mais, tem mais, tem mais. O céu tem mais, o céu tem glória. mais, tem mais. Quer uma dica? Quer uma dica? Muito mais que penso. Olha pra mim. Planejo, deixa eu te dar uma dica. muito mais. Procure até alguém do que para eu você mereço. torcer. O céu tem mais. Procure alguém para você acreditar. O céu tem mais. Procure alguém para você investir. Alguém está entendendo isso aqui? Procure alguém. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu acredito em alguém. Aí os céus começam a acreditar em você. Diga comigo: represa e fonte. A represa, a bênção chega e trava. A fonte, a bênção chega e é liberada. E Deus está levantando pessoas que são fontes aqui nessa manhã. Deus vai derramar sobre você para você derramar na vida de alguém. Vai vir uma unção de transbordar sobre a tua vida no nome de Jesus. Prepare para viver o extraordinário de Deus em nome de Jesus. Receba essa palavra. Olha para quem está